A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2022. Estamos estudando o livro de Apocalipse, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão todas as nossas próximas pré-aulas. E não esqueçam de deixar o seu like, certo? Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e depois já iniciamos a nossa lição. Lição 6, Apocalipse, o livro do trono. O texto de referência é Apocalipse capítulo 4, versículo 3, 4, 5 e 6, que diz assim: E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Nesta lição, enfatizaremos o livro do Apocalipse como o livro do trono, já que a palavra trono aparece 44 vezes no livro. Como vimos, João estava na ilha de Patmos e é arrebatado ao céu, e lá continua a receber a revelação. A primeira coisa que João vê é um trono, como diz o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A palavra trono fala-nos acerca de proteção, como está em Apocalipse capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. A palavra cobrir fala-nos acerca da proteção. Fala também trono, fala-nos de julgamento, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, parte B, que diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. A palavra trono também nos lembra acerca da autoridade, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo de número 17, que diz assim: Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O trono que João viu, ele é alto e sublime, diferente dos tronos humanos que são transitórios e falíveis. O trono de Deus é perfeito. A Bíblia mostra a grandeza dele, como diz o Salmo 11, verso 14, que diz assim: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A palavra de Deus diz que seu trono é tão alto que todo o céu é o seu trono, como diz Mateus 5,34, que fala assim: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Além disso, o trono de Deus é santo e domina sobre tudo, como lemos em Salmos 103, verso 19, que diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino
domina sobre tudo. O profeta Isaías contemplou a grandeza desse reino. Isso está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. A visão do trono mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme, pois está debaixo do governo soberano e poderoso do nosso Deus. Ao lermos o Salmo 89, verso 14, descobrimos que a base desse trono é justiça e juízo, como diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Enquanto o governo humano é marcado por corrupção, mentira e engano, o trono de Cristo é de justiça e de equidade. Nele, o homem encontra a verdade, a segurança e a paz. Isso se estiver, claro, debaixo da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, aos que não receberam o Senhor, precisa fazer isso enquanto há tempo, pois nessa visão de João, ela nos traz que em breve o tempo de juízo chegará e o período de grande tribulação com ele, como diz Apocalipse capítulo 4, verso 1, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então Deus começa a mostrar os finais dos tempos a João. É importante lembrar que quando falamos do trono de Deus no céu, lembramos que Cristo governará sobre este mundo no chamado trono de Davi. Pois bem, quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor Deus não permitiu, mas lhe disse que seu trono será firme e para sempre. Logo, o governo de Cristo, o reino de Cristo é eterno. Deus confirmou isso através do anjo Gabriel a Maria, mãe de Cristo, em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, que diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Além disso, o trono é um trono de vitória, conforme Apocalipse capítulo 3, versículos 21, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que Cristo venceu? Ele venceu o diabo, ele venceu a carne e ele venceu o mundo e a morte. A gente pode perceber esta grandeza em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Segundo o pastor Cláudio Honor Correia, a promessa de que Cristo governará todas as nações é-lhe feita através de Davi, de quem herdaria o trono, conforme Salmo 2:8, que diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. E a promessa é confirmada pelo profeta Isaías, em Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros.
O profeta Isaías descreve também como será o reino de Cristo. Ele diz que será marcado pela justiça, pela segurança, pela prosperidade, temor a Deus e pela expansão do conhecimento divino. João contemplou também seres gloriosos em torno do trono. Ele começa descrevendo os 24 anciãos. E é interessante falar sobre esses 24 anciões, porque eles têm interpretações diferentes acerca dele. Há intérpretes que consideram os 24 anciãos como sendo anjos. Contudo, é mais provável que eles simbolizem todo o povo de Deus ao longo da história. Se pautarmos em Apocalipse capítulo 4, verso 4, que diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Observe que eles aparecem com coroas na cabeça e sentados em tronos, que lembra as promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos. Se lemos Apocalipse 3:21, perceberemos isso. Diz assim o texto: Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Um outro argumento é que o número 24 está relacionado ou sinaliza uma cifra completa, que pode estar apontando para os patriarcas das 12 tribos de Israel, então o número 12, e o número 12 relacionado aos apóstolos, 12 apóstolos de Cristo, o que pode simbolizar os salvos, tanto do Antigo Testamento, os patriarcas, e do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Stanley Orton, ele diz o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de anciãos. Além disso, algumas características dos anciãos lembram os salvos, como as coroas que os anciãos usam são coroas de vitória. As roupas brancas são também prometidas aos crentes vencedores, como diz Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Além dos 24 anciãos, João viu também os 4 seres viventes. Na descrição dada por João, os seres viventes estavam envolvidos em adoração contínua e também estão atuantes em outros momentos revelados no livro de Apocalipse. A exemplo disso, nós temos Apocalipse capítulo 1, capítulo 6, versículos 1, 3, 5 e 7. Esses seres viventes nos arremetem à visão de Ezequiel, que os identifica como querubins, conforme Ezequiel capítulo 10, versículo 20, que diz assim: Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Os querubins, eles vão aparecer diversas vezes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Gênesis 3:24 diz que eles estavam guardando a entrada do jardim do Éden após a queda do homem. Em Êxodo capítulo 33, versículo 36, versículo 35 e 2 Crônicas 3, 7 e 14 vão dizer que eles vão aparecer no tabernáculo e no templo. Também a gente vai encontrar em Êxodo 25, 18, que fala acerca de 2 querubins de ouro que foram colocados em cima do propiciatório, a tampa de ouro da arca do concerto. Isso foi uma ordem dada por Deus a Moisés, conforme a gente lê lá em Êxodo 25, 18, que diz: Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Em Isaías também 37:16 vai dizer que Deus habita entre os querubins. Olha o que diz o texto: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Stanley Orton, ele vai afirmar que apesar dos querubins adorarem a Deus continuamente, eles cumprem de igual modo a sua vontade.
e executam os seus julgamentos. Portanto, eles são seres reais e não simbólicos, e parece que representam toda a criação diante de Deus. Eles adoram junto a Deus a uma só voz, mas também individualmente. Se lemos Apocalipse 6, verso 1, vai dizer assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Além desses seres viventes, João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Olha o que diz o texto de Apocalipse capítulo 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Essa visão do Espírito como 7 lâmpadas pode significar sua capacidade de conhecer todas as coisas. Fala-nos também da sua onisciência e onipresença. Este conhecimento, ele deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, pois Deus está contemplando todas as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que deveremos prestar conta. Stanley Orton também vai estabelecer a conexão entre os 7 Espíritos de Deus visto por João e a descrição dada por Isaías no capítulo 11, versículos 1 e 2 de seu livro, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, e o Espírito de sabedoria, 2, e o Espírito de inteligência, 3, e o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, e o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor do Senhor. Isaías 11, 2. Eu acrescentei Espírito para vocês perceberem que a presença é oportuna de 7 vezes neste texto. Então, a visão do trono para nós como igreja é um despertamento para que busquemos as coisas que são do alto, as coisas que estão acima de nós, onde Cristo está sentado à destra de Deus, conforme Colossenses 3:1. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos, como diz João, 1 João 3:2. João vai dar também a aparência, a descrição de Deus em seu trono. Ele diz que lembra 2 pedras preciosas, e ele define-a conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. Então essas 2 pedras representam o que ele via assentado sobre o trono. Ele não afirma que era, ele diz que era como a aparência. Estas pedras falam do que? Do esplendor e da beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e o fulgor da Nova Jerusalém. Essas 2 pedras também, elas vão aparecer em outros momentos da Bíblia, como por exemplo em Êxodo capítulo 28, do 15 ao 20, que vai falar que essas 2 pedras, jaspe e sardônica, elas vão aparecer no peitoral do juízo, usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal. Então o sumo sacerdote, ele carregava no seu peitoral essas 2 pedras de jaspe e sardônica. Talvez por isso João conhecia essas 2 pedras. João viu também um arco celeste. Esse arco ao redor do trono nos remete ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, que trata do nosso Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós. É possível, junto ao trono da graça de Deus, alcançar misericórdia e achar graça, já que no livro de Hebreus é chamado de o trono da graça.
O arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra, como diz Apocalipse 4:3, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 15 em diante. É a pedra que representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real, mostrando para nós a soberania e poder deste trono. Que visão gloriosa João tem, que manifestação bendita do nosso Deus assentado sobre o seu trono, que possamos entender a grandeza de nosso Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, sendo sempre abundantes, e crendo que em breve Ele abrirá os céus, irá arrebatar a sua igreja, que possamos estar prontos e preparados. Até a próxima, um forte abraço e tchau, tchau.